Quadro de análise do texto de Maurício Tardif, que tem como título O Trabalho Docente, Elementos para uma Teoria da Docência como Profissão das Interações Humanas. Grupo formado por Joyce Pereira de Andrade, Ruanda Cardoso Regis e Tamara Miranda de Moura. No primeiro capítulo, intitulado O Trabalho Docente Hoje, Elementos para um Quadro de Análise, Tardif apresenta algumas reflexões acerca da profissão docente. Ele organiza esse capítulo em 3 eixos centrais, que são o porquê de estudar a docência como um trabalho, como analisar o trabalho dos professores e as dimensões de análise. No primeiro eixo, por que estudar a docência como trabalho, Tardif subdivide a discussão em subtemáticas, tentando fazer uma relação do panorama do trabalho interativo e reflexivo do professor, da centralidade da docência na organização do trabalho, a organização do trabalho escolar industrial e do Estado, a profissionalização do ensino e do trabalho docente e a docência como um trabalho interativo e seu objeto humano, tentando aí caracterizar o que seria o trabalho material, o trabalho cognitivo e o trabalho sobre o outro. No segundo eixo, como analisar o trabalho dos professores, ele realiza uma crítica das visões normativas e moralizantes acerca da profissão docente, né, embasadas na perspectiva do que devem ou não fazer os professores, né, e o que realmente são esses professores, esses profissionais, e o que realmente eles fazem, apresentando os modelos indutivos e componentes de trabalho, para que assim perceba, né, a ideia do processo de ensinar enquanto um trabalho composto, onde tem a docência como um trabalho codificado e a docência como um trabalho flexível. E para finalizar o capítulo, ele apresenta as dimensões da análise na perspectiva do trabalho como atividade, o trabalho enquanto status e o trabalho como experiência. Então, os nossos destaques do texto. Tardif compreende a docência como uma atividade onde o trabalhador se dedica ao seu objetivo de trabalho de uma forma interativa, ficando subordinado à esfera da produção. Isso é constatado porque o professor ele está envolvido em relações sociais de produção e que, de certa maneira, define o trabalhador e, mais do que isso, define o cidadão, né, o sujeito empregado na sociedade. Nessa perspectiva, o ensino vai ser visto como uma ocupação secundária ou periférica em relação ao trabalho material e produtivo. Ou seja, o trabalho material vai ser definido de acordo com as orientações teóricas, como praxis ou atividade produtiva, ficando a docência e seus agentes subordinados à esfera na produção, porque sua missão primeira é preparar os filhos dos trabalhadores para o mercado de trabalho. Então, observa-se que o crescimento das profissões está ligado ao crescimento dos conhecimentos formais, das informações abstratas e das tecnologias que exigem uma formação longa e de alto nível. Nessa conjuntura, os agentes escolares eles vão passar a ocupar um lugar central na estrutura socioeconômica do trabalho, e a docência, sendo uma das mais antigas ocupações, passa a ter o seu papel meio que negligenciado, de modo que a escola e o ensino têm sido historicamente invadidos e continuam ainda a sê-lo por modelos de gestão e de execução do trabalho oriundos diretamente do contexto industrial e de outras organizações econômicas hegemônicas, ou seja, a escola continua a atender às necessidades mercadológicas. E a escola, enquanto organização do trabalho, normalmente serve apenas para referência implícita ou parcial para as discussões referentes do currículo, das disciplinas, da didática ou das estratégias pedagógicas, sendo, portanto, imperativo que o estudo da docência se situe no contexto mais amplo da análise do trabalho dos professores e mais amplamente do trabalho escolar, tendo em vista que a temática da profissionalização do ensino não pode estar dissociada da problemática do trabalho escolar e dos modelos que regem a organização, sendo necessário, portanto,
compreender quem são os professores, o que eles realmente fazem, quais o lugar de tempo e espaço que eles ocupam, e interrogar e elucidar os modelos de gestão que estão presentes nas nossas escolas e na realização do trabalho docente. Agora, Joyce dará continuidade. No primeiro tópico, através do desenvolvimento procedente, tentamos destacar o status de cada vez mais importante a docência vem recebendo. Nesse caso, é preciso continuar para que as transformações atuais no mundo do trabalho constituem um momento propício para refletirmos sobre como esse trabalho tem servido, se tem ajudado realmente na questão da sociedade. Porque muita gente ainda vê a escola como um lugar promissor a levar você para o mercado de trabalho. Não vê como um lugar onde você pode aprender a pensar, a realmente ter suas próprias ideias. Aí é aí que o processo pode transformar dialeticamente não apenas o objeto humano, que nesse caso é o aluno, né? Mas igualmente o trabalhador, com suas condições de trabalho. É uma troca. O aluno aprende e em troca o professor também aprende. O trabalho docente tem como necessidade motivar o aluno. Nesse caso, os professores têm que mostrar como se confronta o problema, os pensamentos, procurar com que o aluno sempre procure saber o porquê das coisas. E é a questão do aluno no ensino da aprendizagem também, né? Ter a participação. Eu acho que a família também contribui bastante, né? Com isso. À medida que o professor motiva, que ele mostra que está ali para ajudar, para mostrar realmente como as coisas funcionam, para não apenas transmitir conhecimento, né? Porque são seres humanos. É uma relação. Eu acho que a parte de só transmitir conhecimento não ajuda bastante. Eu acho que o fator de você demonstrar um carinho, uma atenção, pode até fazer com que o aluno goste mais de estudar, queira mais aprender. A docência ela carrega um peso de vários elementos particulares durante o processo e resultado. Durante muito tempo, ensinar foi só fazer obedecer, né? E não é assim. E para analisar, é preciso fazer uma crítica sobre as visões normativas e moralizantes da docência. Ou seja, se interessar pelos que os professores deviam não fazer, deixando de lado quem eles são. Falta a desvalorização do docente, né? Na verdade, que as pessoas pensam que só pelo fato dele estar ali ensinando, ele está ganhando, a valorização não é maior. Todas as profissões passam pelo professor. O professor é a segunda pessoa que lhe ensina algo, né? Porque primeiro a gente aprende com a mãe em casa e segundamente na escola. E é dali que você aprende a transmitir o que você acha, a entender os seus pensamentos. E essa valorização precisa acontecer agora, porque é uma profissão desvalorizada, mas as outras profissões não seriam nada se não tivesse ela. Ensinar, um trabalho composto. Aqui a gente vai apresentar, segundo os autores, que existem várias maneiras diferentes de analisar a função do docente, tratando-se de uma função social envolvendo diversas características, como, por exemplo, a docência como trabalho codificado e também a docência como trabalho flexível. Neste primeiro ponto, onde apresenta a docência como trabalho codificado,
O docente exerce função controlada por mecanismos sistemáticos, como um agente de organização, e são características de seu trabalho um conjunto de regras burocráticas, aspectos formais codificados e rotineiros, atividade instrumental, controlada e formalizada. É aí onde o docente se apresenta como um agente da organização escolar, como bem pontua os autores. A docência como trabalho flexível trata-se de um trabalho heterogêneo, controlador e autônomo ao mesmo tempo, e são características a diversidade de tarefas para cumprir, adaptação, interação humana e autonomia. É aí que a personalidade do professor torna-se parte integrante do processo de trabalho. As dimensões da análise são concepções sociológicas em que apresenta o trabalho docente humano socializado em 3 pontos, tal como ele é, e não como gostaríamos que fosse. Primeiro ponto, o trabalho como atividade é agir em função da aprendizagem, ou seja, educar por meio de programas, métodos, livros, entre outros. O segundo ponto trata-se do trabalho como status. É uma construção de identidade do trabalhador dentro e fora da escola, ou seja, uma identidade que se constrói através de suas práticas. Em síntese, isso foi o que deu para a gente extrair do texto. Obrigada. Em síntese, essas foram as nossas observações relacionadas ao texto. Obrigada.